vontade de ir ao banheiro com certa frequência no período da noite, visão embaçada noturna, cãibra nas pernas. Esses são sintomas comuns de um diagnóstico de diabetes descontrolado. E no vídeo dessa semana você vai receber um guia prático para poder combater esses sintomas e diminuir a sua glicose, consequentemente diminuir todos os sintomas e o principal, viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo devido ao descontrole da sua glicose. Um vídeo muito importante, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Primeiramente, nós vamos falar a respeito dos sintomas noturnos. E o que quer dizer basicamente isso, Edu? Quer dizer que quando você sente sintomas como ir ao banheiro com muita frequência no período da noite, ou seja, durante a madrugada vai 2, 3 vezes, sente a visão embaçada na parte da noite principalmente e muita cãibra nas pernas, podem ser sinais de glicose alta e você precisa observar esses sinais e evitar que a sua glicose possa continuar aumentando. Então, inicialmente, vamos falar a respeito dessa vontade frequente de ir ao banheiro no período da noite. Geralmente acontece devido à glicose alta, onde os rins precisam eliminar esse excesso de glicose que está circulando na sua corrente sanguínea e a melhor forma de eliminar é através da urina. Então você fica com a bexiga cheia 2, 3 vezes à noite e precisa ir ao banheiro. Já em relação à visão embaçada, os nossos olhos eles são muito vascularizados, ou seja, passa muito sangue circulante na retina e glicose em excesso na corrente sanguínea pode causar o embaçamento da nossa visão. E isso a médio e longo prazo pode trazer complicações em relação à retinopatia diabética que nós já falamos aqui no canal. Então tem que ficar atento porque geralmente glicose alta em período específico pode causar essa visão embaçada, pode causar essa ida frequente ao banheiro e também, devido à glicose alta, o aparecimento de cãibra nas pernas frequentemente devido ao desequilíbrio de eletrólitos. Você elimina muita água e isso acaba causando o desequilíbrio e causa a cãibra com certa frequência. Então esses 3 sintomas você precisa ficar atento em relação, pois pode ser sinais de que o seu tratamento não está legal, que precisa ser revisto, que precisa conversar com o médico, que precisa fazer um acompanhamento melhor e assim continuar melhorando o seu tratamento. E como que a gente cria estratégias para poder amenizar esses sintomas noturnos de glicose alta? Inicialmente em relação à urina, diminuir a quantidade de água que você bebe a partir das 18 horas. Mas Edu, minha glicose está alta, consequentemente me dá muita sede e eu não consigo parar de beber água. Aí você precisa procurar o seu médico, tomar os medicamentos conforme ele prescreveu, melhorar os seus hábitos alimentares e evitar beber muito líquido na parte da noite. A gente também observa muito alguns alimentos que possam ser diuréticos, algumas bebidas, chás que são diuréticos e isso pode também acabar favorecendo a eliminação de urina na parte da noite por causa da diurese que certos chás podem causar. Então é bom ficar atento, evitar tomar chás que são diuréticos na parte da tarde e principalmente na parte da noite, e aí você já consegue amenizar essa vontade frequente de ir ao banheiro. Mas o principal precisa controlar a glicose de forma correta. Em relação à visão embaçada, também é o mesmo sentido. Você precisa controlar a glicose, manter os níveis controlados,
pois quanto mais glicose na sua corrente sanguínea, mais lugares a glicose vai circulando, inclusive na retina, o que vai deixar a sua visão embaçada, principalmente à noite. Além, é claro, de fazer um acompanhamento médico através de um oftalmologista para poder fazer exames anuais, no mínimo, ou de 6 em 6 meses, para verificar como está a sua visão, como está o fundo do seu olho, como está a questão da vascularização da sua visão e assim ir evitando, por exemplo, como eu já mencionei. Já em relação às câimbras, você pode fazer alguns alongamentos na parte noturna para poder evitar o aparecimento dessas câimbras. Mas, mais uma vez, é fundamental controlar a sua glicose. Se você tem sentido esses 3 sintomas ou algum deles na parte noturna, eu quero que você comente aqui para eu poder saber e assim a gente pode conversar mais a respeito. Agora nós vamos falar sobre mudanças que você precisa realizar aí dentro da sua casa para poder evitar esses sintomas comuns que também acontecem aí dentro da sua casa. O principal é mudanças no seu estilo de vida. E o que quer dizer basicamente isso, Edu? Você precisa melhorar sua alimentação, precisa ser uma pessoa mais ativa, precisa monitorar a sua glicemia com certa frequência, realizar consultas médicas, acompanhamento com certa frequência para evitar episódios como esse. Nós observamos muito que as pessoas acabam ficando com a glicose muito alta na parte da noite, porque geralmente passam um dia bem estressante, acabam trabalhando muito e fazem refeições cheias de carboidratos na parte noturna e aí a glicose acaba subindo, causando esses sintomas clássicos. Então, o ideal é rever como anda a alimentação, praticar alguma atividade física, nem que seja uma caminhada 3, 4 vezes na semana. Isso já vai ajudar, vai favorecer o melhor funcionamento do seu metabolismo e isso vai te dar muito mais qualidade de vida. E é assim que a gente acaba amenizando os sintomas que podem surgir de glicose alta na parte da noite. A partir do momento que você controla a sua glicose na parte noturna, você tende a passar a madrugada toda com ela bem controlada e isso vai ajudar diretamente a reduzir a sua hemoglobina glicada, pois afinal as pessoas dormem de 7 a 8 horas, ou seja, 1/3 do seu dia com a glicose já bem controlada já vai ajudar a baixar a sua média de glicemia. E a partir daí, com essas pequenas mudanças que você vai cuidando melhor do seu tratamento e ganhando cada vez mais saúde. Não é uma medida específica, não é um chá especial, não é uma atividade física específica ou um medicamento específico que vai resolver todos os problemas. Infelizmente, eu gostaria que fosse assim, mas até o momento ainda não temos. E sim, precisamos favorecer o nosso ambiente, melhorar a alimentação, praticar atividade física, tomar os medicamentos conforme o médico prescreveu, ir ao médico com regularidade, fazer os acompanhamentos, os exames, olhar função dos seus rins junto de um nefrologista, olhar a função da sua retina através de um médico oftalmologista, cuidar bem dos seus pés, verificar se tem alguma feridinha para evitar, por exemplo, um pé diabético e a partir daí você vai modelando o seu ambiente de uma maneira mais acertada e evita as tão temidas complicações que podem surgir a médio e longo prazo. Já aproveita, comenta aqui embaixo também qual foi o último valor da sua hemoglobina glicada e há quantos meses você fez esse exame. Se você responder, eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final, que está correndo atrás de melhorar o seu tratamento, ganhar mais saúde, mais qualidade de vida e viver longe das tão temidas complicações, tá ok? E esse foi o vídeo da semana, onde nós
buscamos medidas para amenizar sintomas noturnos de glicose alta e assim ter mais qualidade de vida, evitar a ida ao banheiro todas as noites, pois isso acaba interrompendo o sono e perde qualidade do sono também, e isso é muito importante, ter um sono em equilíbrio, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no YouTube, e afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois assim o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e passa a espalhar para cada vez mais pessoas ao longo de todo o YouTube, tá ok? Agora eu quero que você pare tudo que você está fazendo aí e deixe a sua nota aqui embaixo. De 0 a 10, qual o valor desse vídeo para poder impactar de forma positiva na sua vida? Se você deixar a sua nota, eu vou saber como estão caminhando os vídeos e assim eu vou direcionando também o meu conteúdo, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal para poder aprender a lidar com o seu diagnóstico de diabetes de uma maneira mais leve, mais inteligente, mais acertada e longe das complicações, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.